Olá! Hoje vamos mergulhar num material assim bem intrigante, né? Que toca numa questão fundamental. Será que o conceito de pecado é igual para todo mundo, em todo lugar? Ou ele muda, tipo, conforme a cultura? As fontes que a gente analisou entram fundo nisso, sabe? Misturando teologia cristã, antropologia, até filosofia. Nossa tarefa aqui é explorar essa tensão. De um lado, essa ideia de uma norma divina, talvez universal. Do outro, a gente vê essa diversidade enorme de costumes, de valores pelo mundo. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Exato. A questão central é essa mesmo. O pecado é absoluto ou ele é relativo? Vamos dar uma olhada em como as escrituras, a tradição cristã lidaram com isso, mas sem ignorar, claro, o que a antropologia mostra sobre essa variedade moral aí pelo mundo. Certo. Começando pela Bíblia, então. A Epístola aos Romanos, ali nos capítulos 1 a 3, parece defender com bastante força a universalidade. Paulo argumenta que, tipo, toda a humanidade, judeus e não judeus, está na mesma situação diante do pecado. Ele até menciona que mesmo quem não tem a lei de Moisés, tem uma lei gravada no coração. A consciência servindo de testemunha, né? Tá lá em Romanos 2. Sim, e essa ideia é fascinante, né? Uma consciência moral que seria inata, acessível a todos. E a conclusão do Paulo é bem radical. Não há justo nenhum sequer. Isso tem em Romanos 3. Aponta para uma condição de pecado que afetaria a natureza humana desde a queda, lá em Gênesis 3, e que ele retoma em Romanos 5. O pecado visto como, transgressão da lei, como errar o alvo hamartia, em grego, ou até como um poder que escraviza a pessoa. Isso lhe desenvolve em Romanos 6. Entendi. Mas aí, e a lei mosaica lá do Antigo Testamento? Tem os 10 mandamentos, que muita gente vê como universais, ok? Mas tem também um monte de leis civis, cerimoniais, super específicas para o Israel antigo, né? Tipo, regras de comida, sacrifícios. E aqui a coisa fica mais interessante ainda, porque o próprio Novo Testamento discute o que dessa lei valia para os não-judeus. O Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, decidiu que várias práticas, tipo a circuncisão, não eram necessárias para os gentios que se convertiam. Exatamente. Isso mostra um reconhecimento já na época dos apóstolos de que o contexto importa, né? Nem toda a lei que foi dada a Israel foi vista como, assim, transcultural ou universalmente aplicável. E depois, a tradição cristã, especialmente com Agostinho de Hipona, reforçou a universalidade, mas por um outro caminho. A doutrina do pecado original. Para Agostinho, o pecado não é só um ato isolado. É uma condição humana mesmo, uma natureza corrompida, digamos, herdada por todos desde Adão e Eva. E essa condição, para ele, vem antes e ultrapassa qualquer cultura específica. Então, nessa visão de Agostinho, todo mundo já nasceria com essa inclinação? É isso? Isso argumenta contra a ideia de que o pecado é só uma questão de seguir ou não as normas de uma cultura, certo? Precisamente. E para complementar isso, tem a tradição da lei natural, né? Que foi bem desenvolvida por Tomás de Aquino, baseada também em Romanos 2. A ideia é que existem princípios morais básicos, tipo proteger a vida, buscar a verdade, que estariam inscritos na razão humana e seriam reconhecíveis por todos, universalmente, apesar das diferenças culturais. A existência de proibições muito comuns, como contramatar alguém do próprio grupo sem justificativa, apoiaria essa visão. Ok, entendi essa linha, mas... E antropologia? Ela mostra uma variedade imensa, práticas como, sei lá, infanticídio em certas situações extremas ou poligamia. Coisas vistas como pecado grave em algumas culturas são aceitas em outras. Isso não sugere que a moralidade é, na verdade, uma construção social? Que ela é relativa a cada cultura? Esse é o principal argumento do relativismo cultural, claro. Parte justamente dessa observação da diversidade. Se as normas variam tanto, como é que podem ser absolutas? Filósofos também questionam se a gente pode mesmo conhecer verdades morais objetivas. Só que o relativismo radical também tem seus problemas, né? A própria frase "toda moral é relativa" soou meio absoluta. E ele complica na hora de condenar atrocidades que parecem, assim, universalmente erradas.
corre-se o risco de uma paralisia moral ou da tal ditadura do relativismo. Então o que tudo isso significa? Onde a gente chega? Parece que temos argumentos fortes dos dois lados, né? A tradição cristã aponta para uma base universal para o pecado, natureza caída, lei natural, mas a realidade cultural que a antropologia mostra é de uma diversidade de normas que não dá para negar. Talvez a conclusão mais equilibrada seja pensar que o pecado tem sim dimensões universais, como, por exemplo, a alienação de Deus, o egoísmo, a quebra de princípios morais bem fundamentais. Mas as manifestações específicas disso e até a consciência do que é pecado são muito influenciadas pela cultura. A chave talvez seja discernir entre os princípios que não mudam e as aplicações que dependem do contexto, sabe? Fica uma reflexão interessante, então. Se o pecado tem essas raízes universais, mas as expressões culturais são tão diversas, como é que a gente desenvolve a sabedoria para distinguir entre o que é uma falha moral genuína e o que é só uma diferença cultural, quando a gente encontra práticas ou crenças muito estranhas para nós? É algo para a gente pensar.